Bem-vindo de volta ao canal Direito de Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre acordos de leniência nos setores de infraestrutura e sobre os efeitos de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou decisões do TCU que declaravam inidoneidade para contratar com a administração pública de empresas do setor de infraestrutura que haviam assinado acordos de leniência que abrangiam os mesmos fatos que deram margem à declaração emitida pelo TCU. Ou seja, nesses casos, até que eles fossem submetidos ao STF, os acordos de leniência não foram suficientes para proteger as empresas da declaração de inidoneidade que foi emitida pelo TCU. Para falar sobre esse caso, temos hoje um convidado muito especial, o meu amigo Adriano Maia. Adriano é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia e vai fazer em breve 30 anos de carreira nos setores de infraestrutura. Nesse período, foi advogado e diretor jurídico de empresas tão relevantes quanto a construtora Norberto Odebrecht, a Odebrecht Transport e a Odebrecht Energia. Adriano foi responsável pela negociação e estruturação das delações premiadas e do acordo de leniência do Grupo Odebrecht, e viveu na pele todas as insuficiências e deficiências da nossa legislação sobre acordo de leniência nos setores de infraestrutura no Brasil. Recentemente, Adriano fundou, juntamente com Gustavo Valverde e Maurício Bezerra, dois outros craques, o escritório de advocacia VMB Jurídica, que tem assessorado empresas em operações complexas no setor de infraestrutura, inclusive envolvendo a celebração de acordos de leniência. Pelas experiências acumuladas e pelas reflexões sobre o tema que eu tenho visto Adriano fazer, eu considero que Adriano é o maior especialista do país em acordos de leniência de empresas em geral e particularmente nos setores de infraestrutura. Por isso, eu queria ouvi-lo hoje sobre essa recente decisão do STF. E eu já queria começar fazendo a seguinte pergunta: quais fatos e pedidos foram submetidos ao STF nos mandados de segurança que foram decididos recentemente, Adriano? Bom, Maurício, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, em seu canal, esse canal aí que a gente sabe tem uma audiência muito grande, graças à sua experiência, dedicação e conhecimento do setor de infraestrutura, e, ao mesmo tempo, agradecer aí a sua apresentação, que, naturalmente, eu reputo a nossa amizade, as qualificações que você fez. Mas, Maurício, o que acontece? No dia 30 de março último, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ela decidiu, depois de um voto do relator Gilmar Mendes, ela decidiu afastar a sanção de declaração de inidoneidade de 3 empresas que participaram aí da contratação, do certame, da contratação do projeto de Angra 3. Né? Existem outras empresas que também fazem parte desse consórcio, mas, na verdade, 3 impetraram o mandado de segurança por diversas razões, que não é o caso. As 3, curiosamente, estavam em situações distintas com relação ao momento de negociações com o poder público buscando o seu acordo de leniência e, portanto, são mandados de segurança separados que tiveram um único voto estabelecido na segunda turma. Foram 3 votos favoráveis, seguindo a orientação do relator, e um voto que não chegou a ser desfavorável, ele foi parcialmente favorável às empresas, a uma das empresas, que foi o voto do ministro Fachin, que foi seguido pela ministra Carmen Lúcia. Na verdade, Maurício, a discussão era exatamente acerca da possibilidade ou não de uma declaração de inidoneidade por parte do TCU com relação a empresas que firmaram ou estavam em tratativas para firmar acordos de leniência com o poder público. Elas buscavam, naturalmente, em razão do acordo de leniência, afastar essa sanção. Não se afastaria, na minha visão, a prerrogativa constitucional do TCU de aferir se aquelas condições previstas no acordo, especialmente no que se refere à mensuração do quanto a devolver ao Estado, que ele pudesse entender a metodologia. Aliás, o ideal, e isso já está acontecendo agora mais recentemente, é que haja uma metodologia
já alinhavada entre o TCU, a AGU, o CGU e o próprio Ministério Público. Mas o fato é que o Decision não afasta isso, e não era esse o pedido da ação. O pedido da ação, de fato, se centrava na questão da declaração de idoneidade. Não sei se você quer que eu já entre um pouquinho no mérito da questão, porque o que teve... Uhum. Eu acho importante, né, a sensação que me dá, Adriano, quando você explica isso, é uma sensação de completa descoordenação entre os órgãos, né? Porque se a empresa está abrindo uma série de informações, né? A empresa que decide fazer o acordo de leniência, ela entrega uma série de informações, ela está ali numa situação vulnerável para tentar resolver o problema. E se ela fica sujeita à sanção de outros órgãos, né, dá uma sensação de descontrole, né? São órgãos de controle, mas numa situação que parece um tanto descontrolada, né? Mas eu queria lhe ouvir sobre, então, o que é que foi exatamente que a decisão estabeleceu. Eu posso lhe antecipar que, apesar de ainda não estar plenamente alinhado, coordenado essas ações relacionadas à aplicação da 12846, a lei de anticorrupção, já está muito melhor do que já esteve, tá certo? Nos idos de 16, 17, 18, que foi quando houve um aumento no número de acordos negociados e firmados com as autoridades em razão aí da notória Operação Lava Jato. O que eu acho que teve de mais inovador nessa decisão do Supremo? E eu vou falar um pouco também do histórico, de como se comportou os órgãos ao longo do tempo, mas o que há de inovador? O Supremo reconhece, que o Estado é uno, portanto, a negociação de um acordo de leniência com quem tem competência para firmá-lo deve ser considerado um ato jurídico perfeito a ser observado por outros órgãos do mesmo ente. Isso pode parecer uma obviedade, mas não era assim exatamente que as coisas estavam acontecendo. Outra coisa que é interessante, como eu disse, você tem 3 empresas em 3 mandados de segurança, no mesmo projeto, mas em situações diferentes. Uma delas firmou o acordo com o Ministério Público Federal e não firmou acordo com o CGU e a AGU. Uma outra firmou o acordo com o CGU e a AGU e não firmou com o Ministério Público Federal. E uma terceira ainda firmou tão somente com o CAD, mas na data da declaração de inidoneidade estava em tratativas com o TCU para assumir suas responsabilidades e abrir as questões relacionadas à sua colaboração com o próprio órgão. E neste caso, que é o terceiro, que diria que é o caso mais complexo, por não haver acordos nem com o Ministério Público, nem com o CGU ou AGU, o Supremo entendeu que o fato de haver uma tratativa em curso, o fato de haver um parecer do órgão técnico do TCU na linha de dar continuidade a essas tratativas e existir um acordo celebrado no CAD, que fez com que informações fossem ali desveladas e foram usadas essas mesmas informações pelo TCU para a declaração da inidoneidade, que aquilo, na verdade, no entender do Supremo, se caracterizava como, na falta de uma outra palavra, uma deslealdade na condução da negociação. Na medida que você, no meio, é enfrentado, no meio de uma negociação, e tendo celebrado com o CAD, você enfrenta uma situação como essa. É incrível, desculpa te interromper, mas é incrível o seguinte: o sujeito senta para abrir as informações, para assinar um acordo no qual ele vai confessar, né, os ilícitos e encontrar uma linha de solução para isso, inclusive ressarcir no erário, etc. E aí, enquanto ele está fazendo isso, né, já revelando parcialmente informações, que você tem que revelar alguma coisa, né? E já tendo revelado algumas no CAD, aí o próprio órgão que ele procurou para isso resolve penalizá-lo, né? É uma coisa, parece quebra de confiança legítima, assim, quebra do princípio da boa-fé, né? Acho que isso tudo eu reputo a necessidade realmente de amadurecimento institucional diante da figura da leniência, que a gente precisa lembrar que é uma figura nova, mas naturalmente tem certas coisas que são intuitivas, né? Uma delas é o que você acabou de dizer: ninguém faz um acordo de leniência, abre e confessa, né, atos que eventualmente tenham sido contrários à lei,
para receber penalidade dessa natureza. Aliás, um dos dispositivos da lei anticorrupção, digamos, mais claros, é que o acordo de leniência visa exatamente evitar a declaração de idoneidade, fazer com que a empresa continue operando, até mesmo para poder pagar os seus compromissos. E aí, com relação aos outros duas questões, pode parecer uma coisa também óbvia, mas existia uma dúvida muito grande a respeito da oponibilidade de acordos celebrados com o Ministério Público perante os órgãos de governo e de Estado, tá certo? Naturalmente, Maurício, especialmente no início do processo da Lava Jato, como você tinha uma situação em que os executivos da empresa sofreram prisões, buscas e apreensão, conduções coercitivas, donos de empresa foram presos, como você sabe, naturalmente existia a necessidade, ou idealmente, de você ter uma única interlocução para a discussão dos aspectos da responsabilidade da empresa, que como ficção não comete crime, né? No Brasil não existe a possibilidade de empresa cometer crime, a empresa se responsabiliza por atos por ela praticados, mas, na verdade, a parte de criminalização, naturalmente, é da pessoa física, com exceção dos crimes ambientais, como é notório. Mas, no caso da Lava Jato, naturalmente, se buscou fazer um processo em que estaria se acompanhado um processo de leniência de um processo de delação. É diferente quando você recebe, por exemplo, um determinado executivo que faz uma delação comprometendo a empresa, não é isso? E isso gera uma consequência de que o delator ganha os dividendos por ter efetivamente apresentado a situação e a empresa paga e é responsabilizada pelos atos. Ou vice-versa. A empresa, através de instrumentos de compliance, identifica que executivos ou empregados estão cometendo crimes e resolve também levar ao conhecimento da autoridade pública. Nesse caso, a coisa aconteceu concomitantemente. Crimes foram desvelados, ou pelo menos eventuais crimes ou indícios surgiram, e, ao mesmo tempo, a empresa, para sobreviver, e todos sabem disso, quando você tem um executivo preso, a empresa passa a ter uma situação reputacional, e isso, obviamente, tem uma direta relação com sua capacidade de dar continuidade às suas operações, seja com fornecedores, seja com bancos, seguradores, e por aí vai. E na infraestrutura, então, é cabal, porque você precisa de dinheiro de capital de giro para executar os empreendimentos, você precisa de seguro para poder manter os empreendimentos rígidos. Então, é uma situação em que você precisa, com muita velocidade, tentar fazer a negociação concomitante. Bom, dito isso, o Ministério Público sempre se posicionou, e me parece que corretamente, como um ente que substitui o Estado em determinadas medidas judiciais que buscam o ressarcimento do erário. Isso é notório em ações civis públicas, em ações de probidade. E na medida em que eles podem ajuizar essas ações, e eventualmente até mesmo transigir em alguns aspectos no âmbito da condução do feito, naturalmente poderiam também receber vou botar entre muitas aspas, que confissão é uma figura mais de direito penal, mas o reconhecimento da empresa de sua responsabilidade diante de determinados fatos, e a partir daí também dar o tratamento em substituição ao Estado na negociação desse acordo. E faz muito sentido, né, Maurício? Você tem delação ao mesmo tempo correndo, com tratativas de ordem criminal e, ao mesmo tempo, responsabilidades administrativas, civis, por parte da empresa, a respeito dos mesmos fatos. Então, nada mais natural que você tenha uma negociação única. E a pressa, como eu disse, numa situação como essa, especialmente num setor, de novo, como infraestrutura, porque uma coisa é você ser vendedor de plástico, ou de carne, ou sei lá eu, de ketchup. O mercado não desaparece, né? Você não deixa de consumir esses produtos. A empresa tem um baque, naturalmente, mas a receita não some. No caso da infraestrutura, você corre um risco imediato de colapso total das suas atividades. Isso sempre foi o que foi muito temido pelos empresários no segmento. Por isso, a pressa era muito importante. Então, naturalmente, as empresas buscaram um Ministério Público para fazer negociações, tanto no âmbito criminal como no âmbito administrativo. E o Ministério Público se posicionou como um ente apto a celebrar tais acordos. Aí vem a primeira questão que é relevante,
que é o que diz a lei anticorrupção no seu artigo 8º. Né? A lei anticorrupção ela diz o seguinte, que a quem cabe sancionar e, portanto, celebrar acordos de leniência são os mais altos, ela chama autoridade máxima da entidade ou órgão no qual a fraude ou a corrupção ocorreu, tá certo? E deixa claro que, com relação à União, em se tratando de uma lei federal, esse órgão seria, por delegação, o CGU, né, a Controladoria Geral da União. Isso fica claro quando você trata da forma como a lei foi escrita. E com relação a estados, municípios e outros órgãos, você sempre vai buscar a melhor interpretação do que seria a autoridade máxima. Ele não trata, de fato, de forma explícita, do papel do Ministério Público enquanto negociador de acordos de leniência das pessoas jurídicas. Houve uma construção de ordem constitucional e legal, com base na própria legislação, a lei orgânica do Ministério Público e a sua atuação, como eu disse, em ações de improbidade, em outras ações em que atua em nome do Estado, que houve um entendimento, portanto, tanto dos advogados como do próprio Ministério Público, que ele teria esse papel. E foi o que se deu. Os primeiros acordos, e não é à toa de que um deles que a gente está tratando nessa discussão do Supremo Tribunal foi só com o Ministério Público. E houve outras empresas, como foi o caso da Odebrecht, que fechou com o Ministério Público e, atos subsequentes, depois do fechamento, procurou a AGU-CGU para validar os termos do acordo do Ministério Público. Coisa que, em princípio, num ambiente em que você tivesse uma sistematização do processo de negociação, seria desnecessário, já que, uma vez que o primeiro realizou o acordo, recebeu todas as informações, pactuou as penalidades e as sanções, isso deveria ser observado pelo outro órgão. Automaticamente. E é o que acontece nos Estados Unidos, viu, Maurício? Aí, obviamente, os caras têm muito mais anos na nossa frente em termos dessas questões de tratativas ou de reconhecimentos, pagamento de penalidades, sanções. O direito transacional, tanto no âmbito penal como no âmbito das pessoas jurídicas, é muito, muito mais consolidado por lá. Mas o fato é que lá, uma vez que você fecha um acordo com a CVM americana, a SEC, o Departamento de Justiça, que é o equivalente à PGR aqui, respeita, certo? Ele adere. Existe uma presunção de que aqueles que possuem competência legal ou constitucional para determinada tratativa ou manejo de determinado tema, que este órgão, obviamente, atuará como representante do Estado nessa tratativa. E, portanto, aquele que também representa o Estado deve aderir a essa tratativa que aconteceu, porque seria impossível, especialmente aqui no Brasil, em situações que eu vou aqui rapidamente citar, em situações em que você tem uma sistemática de corrupção mais generalizada, você tem Ministério Público, você tem, se for capital aberto, CVM, você pode ter Banco Central por conta de eventuais operações de evasão de divisa, você tem CGU, você tem AGU, se for Estado, você tem Ministério Público Estadual, é uma quantidade enorme, CAD. CAD. É simplesmente impossível você fazer uma tratativa multidisciplinar como essa. Então, aquele que possui a legitimidade constitucional precisa ser observado, precisa ser respeitado pelos demais órgãos. E não foi o que se deu no âmbito do acordo que foi celebrado entre as empresas, e eu não estou falando de uma única, aqueles que fecharam somente com o Ministério Público, fecharam acordos, apresentaram fatos, assumiram compromissos de pagamento, iniciaram desde já a cumprir os termos do acordo, que implica, como você sabe, num aprofundamento de investigações internas, na criação de um sistema de compliance muito robusto, e no caso de algumas empresas, como foi o caso da Odebrecht e da Embraer, se não me engano, ainda você tem um monitor externo dentro das empresas, no caso da Braskem também aconteceu isso, que é acompanhar, na verdade, o aperfeiçoamento dos sistemas de controle, dos sistemas de compliance, dos canais de denúncia, etc. Bom, então, as empresas celebraram o acordo, começaram a cumprir e esperavam, naturalmente, que, em contrapartida, tivessem o reconhecimento das demais partes da sua condição de leniente e sua responsabilidade ficasse adstrita àquilo que se pactuou no âmbito do acordo. E não foi o que aconteceu. Então, as empresas celebraram com o Ministério Público e a União continuou a litigar com relação aos mesmos fatos
contra as empresas. Então, a gente está falando de ações e mais ações milionárias, com bloqueio de contas, com bloqueio de ativos, com suspensões de contratos, e que simplesmente, depois da celebração do acordo e após a homologação desse acordo, não houve desistência por parte do Estado. E isso foi por conta da consolidação de um entendimento de que o Ministério Público não poderia estar falando em nome do Estado e do governo. Aqui cabe uma pequena digressão, Maurício, se você me permitir. Eu estou falando demais, claro. Você me interrompe. Não. Eu quero que você fale. Aqui, quem entende do tema é você. Eu quero que você fale. O ponto da condução dessa negociação com o Ministério Público, ela tinha uma razão, como eu te falei, de ordem prática, pelo fato de você ter as questões criminais. Mas existe também uma outra questão de ordem prática, que é muito pouco falada, mas que é quando você tem nos fatos a serem desvelados um envolvimento de autoridades de alto escalão em governos. E aconteceu. No nosso histórico, não preciso aqui nem dizer nomes, aconteceu. Assim, é mais ou menos o seguinte: você vai conversar sobre um acordo de leniência com o sujeito que está sendo delatado. Quer dizer, é uma situação difícil. Né? E mais do que isso, o ministro do Estado, por exemplo, que está sendo delatado e a empresa está fazendo a delação e a leniência ao mesmo tempo. Para além do fato de que ele tem interesses pessoais na coisa, que já cria incentivos, né, estranhos, ainda tem o fato de que ele é demissível, né? Ad nutum, é isso aí. Então, essa é uma coisa que a lei traz, e que por isso aquela lei precisa sempre ser interpretada de forma inteligente, né, como a gente já aprendeu. Lá está dizendo que no âmbito da União é o CGU e a AGU quem vão ter aí o protagonismo na tratativa do tema. O advogado-geral da União e o ministro da Transparência, o CGU, não são órgãos de Estado, são órgãos de governo. E, portanto, são substituíveis ao bel prazer da Presidência da República e de outros órgãos, de outros ministros que eventualmente liderem esses órgãos. Então, aí é que está o ponto. Se fosse mandatório que órgãos de governo fossem aqueles a receber os acordos de leniência, você inviabilizaria a aplicação do Instituto quando envolvesse altas figuras de escalão, altas figuras do governo. Certo? E aconteceu na prática, de novo. Então, assim, Adriano, só para ficar didático, quer dizer, você ia chegar com um pedido de acordo de leniência para o ministro da AGU, né, que envolvia a confissão de fatos que, por exemplo, tinha ilícitos do presidente da República. Né? Ora, o ministro da AGU que levasse em frente essa tratativa, ele seria demitido. Né? É a forma mais fácil de tentar matar a coisa. Né? Como essas tratativas, enquanto elas estão se realizando, são sigilosas, seria muito fácil demitir, tentar não deixar vazar a público, né? Para preservar, para o presidente, por exemplo, da República, se ele fosse envolvido, não precisa ser só o presidente, às vezes gente no Congresso, um ministro que tenha mais poder, né? Do governo. Na hora que você envolve essas figuras, o incentivo, evidentemente, é para demitir o ministro da AGU e o ministro da CGU. Né? Isso aí. E aí é que entra esse papel do Ministério Público como órgão de Estado, né? Como órgão independente, no sentido de que não é demissível ad nutum os membros do Ministério Público. Eles têm condição de entabular uma negociação independente de compromissos partidários, de governabilidade. Óbvio que a responsabilidade por governabilidade cabe a todos nós, mas veja, ele está fora do âmbito do Poder Executivo. E aí, neste sentido, afastar o Ministério Público deste papel, ou do exercício deste papel, vai na contramão dos objetivos do Instituto de Leniência. E aí, nessa medida, voltando um pouco à decisão, é que a decisão realmente foi muito relevante, porque ela diz que o acordo celebrado com o Ministério Público deve ser observado pelo Estado. O Ministério Público atua em nome do Estado. Assim como
o celebrado pelo CGU e AGU deve ser observado pelo Ministério Público. Não pode ele, naturalmente, ajuizar uma ação por entender que aquele acordo foi feito de uma forma que ele não faria ou o que quer que seja. E aí é que entra já uma questão que supera, não chega a superar de forma absoluta, porque esses assuntos sempre são muito interligados, mas supera um pouco a preocupação da coordenação. Eu acho que essa decisão do Supremo ela veio trazer o seguinte: olha, se você tem competência, você recebe documentos, você assina um acordo de leniência, os demais precisam observar. E os demais precisam observar no que se refere à imposição de sanções que são previstas na lei anticorrupção, como sanções que podem ser negociadas com o Estado em troca de uma colaboração, como é o exemplo do caso da declaração de idoneidade. Então, de novo, o TCU sempre vai poder identificar que houve um erro de cálculo na multa. Tá certo? E isso, eventualmente, pode reabrir aquilo que foi pactuado, mas não poderá impor uma sanção que foi transacionada no âmbito do acordo. Então assim, desculpa te interromper, mas então sua avaliação é que essa decisão do Supremo, portanto, aumenta enormemente, pelo que você está relatando, a segurança daqueles que decidirem, né, fazer um acordo de leniência. E aí eu fico pensando que teria sido tudo muito diferente, né, no caso das grandes construtoras, Andrade, Camargo, Odebrecht, etc., se essa decisão tivesse vigente lá atrás. Talvez isso tivesse melhorado muito as perspectivas das empresas, né, conseguirem retomar suas atividades adequadamente, com menos dificuldade do que elas terminaram tendo. Né? É isso aí. E aqui é exatamente isso. De novo, eu falo que na experiência prática se assinava com um e o outro órgão continuava com ações, continuava com bloqueio de bens e coisas dessa natureza. Eu acho que isso dá uma ordenada. Há uma tentativa, eu estou com medo de estourar o tempo, mas eu preciso falar sobre duas questões. Há uma tentativa de coordenação, que foi inclusive capitaneada pelo ministro Toffoli, à época presidente do Supremo Tribunal Federal, foi celebrado em agosto do ano passado, em 2020, um acordo de cooperação que foi organizado pelo presidente do Supremo à época, em que envolvia a CGU, AGU, Ministério da Justiça, TCU, e a ideia é que envolvesse também o Ministério Público Federal e que o PGR assinasse também esse documento, que busca de uma forma inteligente, eu recomendo a leitura, criar esta harmonia entre os órgãos e essa observância de competências, etc. E que resultou na assinatura desse acordo por parte desses órgãos todos, mas a PGR acabou não assinando. O Ministério Público Federal acabou não assinando por conta de um parecer que foi dado pela Quinta Câmara, que entendeu que aquele acordo deixava ao Ministério Público um papel mais voltado às questões criminais e mais voltado também à questão persecutória, ainda que no âmbito civil. Então, aqueles acordos que eventualmente chegassem e desvelassem malfeitos por parte de autoridades ou de outras empresas, o Ministério Público teria ainda o poder postulatório. Mas o documento dá a entender que aquele que tem a caneta para celebrar o acordo é a CGU, com o apoio instrumental da AGU, no que se refere à representação do Estado judicialmente. E isso fez com que a Quinta Câmara entendesse que havia, como a gente tem falado até agora, uma certa mistura de papéis ou não compreensão do papel do Ministério Público como substituto do Estado em questões dessa natureza. E, como eu já disse, do ponto de vista pragmático, às vezes é o caminho a seguir para se conseguir chegar à verdade dos fatos e à colaboração efetiva. Então, não foi celebrado, não foi firmado pelo Ministério Público Federal. De lá para cá, obviamente, especialmente o TCU, vamos lembrar que essa decisão do TCU que declarou inidôneas as empresas de Angra 3 foi anterior a esse acordo, mas existe um esforço, sim, especialmente no âmbito da União, de se criar, primeiro, metodologias. Eu fui, como você bem disse, responsável pela negociação desses acordos. E quando foi celebrado o acordo no âmbito do CGU, AGU, aliás, com um time técnico de primeira linha, tenho que dizer, os negociadores do lado deles eram pessoas de primeiríssima linha, na época era inclusive o atual ministro da Justiça, era o secretário do Ministério da Transparência, e conversas muito técnicas,
do ponto de vista de apuração dos valores, uma preocupação muito grande com a capacidade da empresa de pagar. Não adianta você cobrar determinados valores que não seja possível a empresa pagar, porque aí você acaba não tendo absolutamente nada. No caso da Odebrecht, existia uma figura no direito americano que é o ability to pay, que é a capacidade de pagamento. Olha, eu reconheço que cometi erros, mas como eu disse, como eu não sou uma empresa de bens de consumo, sou uma empresa de serviços, e os fatos em si inviabilizam a minha continuidade operacional ou dificultam muito a minha vida, eu não tenho a capacidade de pagar tudo aquilo que eu eventualmente teria que pagar. Então tem que se estabelecer de uma forma inteligente esse pagamento num fluxo de tempo, e é assim que se deu, tá certo? Então, a AGU e CGU aprenderam, criaram naquele obviamente muito observando o direito comparado, mas criaram standards, né? Criaram manuais, procedimentos, como se calcula a indenização na hipótese de um pagamento de propina a um deputado, como é que se afere o dano, e por aí vai. E o TCU passou a ser informado dessas metodologias e desses cálculos, ou há conversas entre TCU, AGU e CGU para se chegar a essas métricas. E isso tem acontecido, tá, Maurício? Ou seja, é um processo de difícil amadurecimento. Eu diria que ele tem que ser um amadurecimento rápido. Está aqui numa situação que não dá para dizer assim, olha, os Estados Unidos têm isso há décadas, há séculos, e por isso eles conseguem se organizar de uma forma mais competente. Aqui no Brasil vai demorar o mesmo tempo. Não dá para conviver desta forma. Na medida em que a gente quer, de fato, expurgar a corrupção, né, no trato ou na relação entre os privados e o poder público, e, ao mesmo tempo, quer fazer com que a economia cresça, esses institutos eles são criados para que tenham eficácia imediata. Não se pode errar uma ou duas vezes. A gente está falando de grandes empresas, que você nominou aí, que acabaram virando um percentual ínfimo do que eram antigamente. Aí você vai dizer, pô, isso faz parte também da sua própria responsabilidade de atuação. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, não se pode um país que está ainda na fase que nós estamos, com muita coisa a fazer, ser privado do conhecimento técnico, da capacidade de geração de emprego, de pagamento de impostos e de realização que essas empresas tiveram. Houve, de fato, como a gente sabe, por conta dessas batidas de cabeça, uma destruição maior do que poderia ter sido. Isso ninguém está falando em afastar aqui as responsabilidades de todas as empresas, especialmente das pessoas que atuaram em seu nome quanto aos atos ilícitos praticados. Tem última coisa para te falar também, não sei como é que está o nosso tempo, mas eu vou... O nosso tempo aqui é flexível, a gente não tem um horário específico para terminar. Então, fique à vontade para fazer um comentário adicional, e eu também tenho uma pergunta adicional. Mas vai em frente com o comentário, que aí eu faço a pergunta a seguir. Que um ponto que é muito preocupante é quando você tem a situação, e isso, obviamente, Petrobras foi evidente, mas você tem também a Eletrobras, você tem Valec, você tem casos que foram desvelados envolvendo essas empresas públicas ou sociedades de economia mista, e envolvendo pagamentos de diretores, de funcionários públicos associados a essas empresas, né? E aí entra um outro problema que ainda não está resolvido, que é como fazer o processo de leniência, abrir todos os fatos. Vamos nos recordar que até bem pouco tempo atrás, o Ministério Público, antes dessa revisão recente da lei penal, exigia que não houvesse reserva mental. Você tinha que levar todos os atos e fatos ilícitos que você tivesse conhecimento enquanto pessoa jurídica. E isso significava que você tinha que abrir tudo, inclusive os fatos relacionados a essas empresas, que não são signatárias do acordo de leniência, mas que, naturalmente, ao assinar o acordo de leniência, existe a expectativa por parte do privado que haja o encaminhamento do assunto no âmbito dessas empresas públicas que têm uma personalidade jurídica autônoma, e no caso da sociedade de economia mista, especialmente de capital aberto, fica ainda mais complexo. Contudo, até hoje, Maurício, estou falando em 2021, a gente está falando de acordos que foram celebrados entre o ano de 16, sei lá, começou em 15, teve acordos em 16, acordos em 17. Nós estamos em 2021, até hoje a Petrobras continua litigando a respeito dos fatos que foram objeto da celebração de acordo de leniência pelas empresas. Então, hoje, há ainda, por parte das empresas públicas, como é que eu posso dizer, a ideia de que
o fato do Estado ter celebrado a acordo de leniência, isso não impõe a ela a obrigação de observar os termos daquele acordo. Então, eu estou falando aqui especificamente em tamanho de indenização, em tamanho de multa, em forma de ressarcimento ao erário. E aqui, apesar de fato, ser um problema que precisa ter, a jurisprudência precisa tratar, já que a lei não trata disso, me parece intuitivo pensar que cabe ao Estado que firmou o acordo exercer o seu direito de voto e seu poder de controle sobre a sociedade e a economia mista, ou sobre a empresa pública, para fazer com que eles efetivamente observem aquilo que o Estado entendeu suficiente durante a negociação do acordo de leniência. Então, não, mas uma pergunta. Então, o que você está me dizendo é que a decisão do Supremo nesses mandados de segurança, apesar de ter dito com todas as letras que na hora que você negocia, por exemplo, com o Ministério Público ou com qualquer outro órgão, você está negociando com o Estado como um todo, né? Portanto, com o ente governamental como um todo, o que você está me dizendo não, essa decisão do Supremo não abrangeu esse aspecto que é a pessoa jurídica separada, né, que é da sociedade de economia mista controlada pelo Estado, e que, portanto, você ainda tem a Petrobras, por exemplo, imagino que a Eletrobras e todas as outras, litigando contra as empresas, desrespeitando, acho que essa é a melhor palavra, né? O acordo de leniência, as proteções que o acordo de leniência deveria dar a essas empresas, mesmo em face dos entes controlados pelo Estado. É isso que você está me dizendo. É isso que eu estou dizendo. E vou um pouco mais além. Mesmo dos acordos celebrados com o CGU ele assume o compromisso de não abrir as informações à empresa estatal controlada pela União, enquanto a empresa não aderir aos termos do acordo. Então, ele fica, para você perceber que eles dão, de fato, à sociedade economista e à empresa pública, o entendimento do Estado hoje é que eles têm, de fato, a prerrogativa de simplesmente inobservar os termos do acordo que foi celebrado pelo seu acionista controlador. Então, isso é uma coisa que é, do ponto de vista de sistema, uma maluquice. Né? E que precisa haver um encaminhamento, se não no próprio regulação interna do governo federal, a jurisprudência precisa dar tratamento a esse fato. No mínimo, como eu disse, o ente que celebrou o acordo de leniência tem que exercer o seu direito de voto, o seu poder de controle, no sentido de fazer valer aquilo que ele pactuou com o privado. Senão, mais uma vez, ele está diante de uma deslealdade. Eu celebro com o poder e você não exerce o seu poder para fazer com que a empresa que é controlada por você observe o termo do que foi pactuado. Eu concordo com você plenamente, Adriano. Agora, eu fico pensando o seguinte, se isso for feito apenas via exercício do direito de controle, o conjunto de questionamentos que você vai ter é de minoritários, né? Vai ter como já tem a arbitragem, né, dos minoritários contra a Petrobras, tentando obter ressarcimento por conta das perdas, né, dos investimentos feitos por esses minoritários. E fico pensando se não é uma coisa para ser levada mesmo ao judiciário, e aí vira uma decisão judicial que as vincule, né? Porque se o controlador o fizer, vai gerar um passivo para o controlador, né? Acho que faz sentido o controlador fazer, tá? Em vista do interesse público de ter um sistema de combate à corrupção que seja eficiente, que tenha unicidade, né? Acho que faz sentido ele arcar, mesmo que gere custo perante minoritários. Mas acho que uma decisão judicial sobre isso seria a melhor solução. Né? Isso me parece que seria a melhor solução. Sem dúvida. Aí, uma última pergunta que eu tenho para você. Se você tivesse que apontar
Aí não precisa ser muita coisa, basta 1 ou 2 itens. O que mais você acha, para além desse ponto que você já mencionou, que é essa questão da vinculação das sociedades de economia mista a acordos de leniência celebrado pelos seus controladores, que outros pontos de aperfeiçoamento você diria que são extremamente importantes que se faça no nosso sistema em torno da assinatura dos acordos de leniência? Vamos lá, eu acho que existe, especialmente nos países latinos, aí, né, que tem aí uma ligação muito sei lá, voltada à culpa, acho que tem um pouco da Igreja Católica e tal. Então, existe uma falta de pragmatismo no Brasil, diferente de outros países mais pragmáticos, no que se refere aos efeitos das leniências sobre a capacidade das empresas de continuar operando. Vou tentar me fazer claro. Empresas que celebraram acordos de leniência, não só acordos de leniência há 4, 5 anos atrás, continuam fora do cadastro para contratação da Petrobras. Empresas que celebraram acordos há 4, 5 anos continuam sem conseguir celebrar contratos de financiamento com o BNDES. Então, existe ainda uma falta de efetividade e sempre os órgãos públicos vão encontrar justificativas de diversas ordens. Uma delas, por exemplo, na parte de crédito, é você dizer que a empresa foi muito afetada pelas investigações, não tem crédito e, portanto, não tem como dar as garantias necessárias para captar aquele determinado recurso. Mas, no fundo, o que falta aqui, e lá fora isso existe, é um respeito da sociedade em geral, de todos os stakeholders, aquilo que foi pactuado, entendendo que o acordo de leniência busca restaurar a empresa, busca recuperar a sua capacidade de continuar operando, sem, obviamente, incorrer nos mesmos erros do passado. Por isso, a obrigação de você ter um sistema de controles e de compliance muito forte, por isso, o olhar mais próximo das autoridades com relação à sua atividade, o monitoramento que eu acabei de falar. Então, a partir do momento que você transforma aquela empresa numa empresa que vai poder continuar a atuar sem práticas impróprias, como houve no passado, deveria haver automaticamente uma aceitação, porque é assim que o sistema funciona nos Estados Unidos. Você, ao mesmo tempo que, enquanto você é um pária, que está lutando contra evidências de que cometeu erros, o mercado todo se fecha a você, e aí eu estou falando de bancos, seguradoras, fornecedores, etc. No momento em que você diz, estou negociando, existe um standstill, e na medida em que você celebra o acordo, existe uma observância dos stakeholders como um todo, de que aquela empresa pagou pelo que fez, se arrependeu, contribuiu, colaborou. E isso falta também no nosso sistema. O Estado precisa exercer o seu papel, especialmente nas suas empresas controladas, mas mais ainda no mercado como um todo, de dizer, uma vez que esse camarada reconheceu, colaborou, pagou, se comprometeu, ele tem que voltar. É quase como uma volta ao seio social, né? como acontece com os presos que pagam suas penas. Então, tem que haver, por parte do sistema, e uma compreensão de que o acordo de leniência é um instrumento em prol do crescimento, da economia, do ambiente mais transparente e melhor de negócios. Sem isso, você não consegue fazer com que as empresas se mobilizem para assinar os acordos. Se ela assina o acordo e depois de 5 anos os acordos tiveram como principal objeto as irregularidades nas contratações da Petrobras. Depois de fazer 5 anos, você continua proibido de contratar com a Petrobras, tem alguma coisa errada com o sistema. É verdade, é verdade. Adriano, eu queria caminhar para o nosso encerramento, queria lhe passar a palavra para considerações finais, já agradecendo enormemente você ter aceitado o convite, a primeira pessoa que eu entrevisto aqui no meu canal. Não é por acaso que a primeira pessoa tem a ver com a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pelo seu histórico profissional. Então, eu queria passar a palavra para você fazer considerações finais para a gente caminhar para o encerramento. Bom, eu acho que a consideração final é dizer que essa legislação veio
veio buscar uma melhoria no ambiente de negócios entre os privados e os órgãos públicos, ela é muito bem-vinda. Eu acho que a legislação é nova, mas ela é muito bem-vinda e já efetivamente demonstrou que pode resultar, independentemente de Lava Jato, de Força-Tarefa ter isso ou aquilo, ou das eventuais distorções que as pessoas cometem. O fato é que ela já se mostrou útil à melhoria do ambiente de negócios no país. E, obviamente, a percepção do investidor estrangeiro, a percepção dos players internacionais, quando você tem uma legislação dessa natureza, melhora muito, sem dúvida nenhuma. A própria OCDE, o Brasil não estaria apto a estar discutindo participação em OCDE se não houvesse essa evolução institucional que veio com a lei anticorrupção. Como eu disse, há melhorias ao longo do tempo, no que se refere às batidas de cabeça, muito por conta dessas dúvidas. Existia uma coisa chamada vaidade institucional também, né? Todo mundo querendo ter o protagonismo diante de determinadas negociações, mas o fato é que, aos poucos, a coisa vai evoluindo, mas eu acho que o Brasil, neste particular, tem que queimar etapas, no sentido de que o aprendizado tem que ser mais rápido. A gente tem que perceber que ou a gente anda rápido, se aperfeiçoando nesse sentido, ou das duas, uma. Ou cai em descrédito a lei, ou as empresas deixam de buscar acordos de leniência, o que é horrível, seja para o ressarcimento do erário, seja por conta da continuidade de processos que são caros e ineficientes, e não coíbe a corrupção propriamente dita. Então, eu queria deixar como mensagem final, Maurício, essa necessidade de uma mobilização desses órgãos, que eu acho que tem acontecido, mas precisa ser ainda mais acentuada para que a gente tenha um ambiente favorável a esses acordos, que é em prol da sociedade e da economia como um todo. E, obviamente, agradecer muito a você aí pelo convite. É um prazer estar aqui participando dessa conversa com você, estar aqui no seu canal, e, sabendo agora que fui o primeiro a ser entrevistado, estou realmente muito orgulhoso. Tá bem? Adriano, agradecendo muito sua participação, agradecendo por ter compartilhado com a gente o seu conhecimento sobre esse assunto, a sua análise dessa decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Queria agradecer a nossa audiência, as pessoas que estão nos ouvindo, e dizer para quem está nos ouvindo que, se gostou da entrevista, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal para receber as nossas atualizações, e espero em breve voltar a falar com o Adriano, ter a oportunidade de conversar com ele sobre outros temas relacionados a combate à corrupção, acordos de leniência, que são temas que ele é o grande especialista do nosso país. Muito obrigado a Adriano, novamente, e aos nossos ouvintes, à nossa audiência.